falando aqui, aproveitando o contexto, né, falando de psicologia hospitalar e da saúde, falando de saúde mental, né, também nesse bloco nós vamos abordar a questão da psicologia, né? A nossa cidade tem o privilégio de possuir uma instituição, uma universidade, que é a Universidade Católica de Petrópolis, que oferece um programa de pós-graduação stricto sensu, aliás, a única no interior do estado do Rio, privada, que oferece um doutorado em educação e 3 mestrados em educação, em engenharia e em psicologia. Então, e também mestrado em direito. Conosco em nossos estúdios a professora Cleia Zanata, que é diretora do Centro de Ciências da Saúde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? É um prazer tê-la aqui conosco e principalmente porque nós estamos falando de algo muito importante para a academia, né, para a nossa cidade, aliás, para o nosso entorno, para a nossa região, que é oferecer, né, a possibilidade de uma formação stricto sensu no interior do estado do Rio de Janeiro. Acredito que a nossa universidade é uma das privilegiadas. Sem né? dúvida. É um privilégio, né, e uma grande conquista, né? Porque também não é toda instituição que consegue, né, empreender, né, um mestrado dessa envergadura. Há uma característica, uma distinção do mestrado em psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. Qual é? Então, Kátia, na verdade é um prazer ter tido essa oportunidade de vir aqui ao seu programa para divulgar o mestrado em psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. Um diferencial que esse mestrado possui é a sua área de concentração. Os mestrados, de modo geral, para as pessoas leigas, que, né, talvez possa ser útil essa informação também, os mestrados, de modo geral, têm um tema central em torno do qual os estudos e as pesquisas vão se organizar. No caso do mestrado em psicologia da Universidade Católica de Petrópolis, a área de concentração escolhida tem o tema cognição social. Então, o que seria cognição social? É um conceito recente relacionado à psicologia cognitiva, e aqui eu gostaria assim de imediato fazer logo uma distinção, não que seja complicado caso ela fosse direcionada para uma outra área, mas é interessante dizer que o conceito de cognição social está relacionado à psicologia cognitiva, não necessariamente à psicologia cognitivo-comportamental ou psicologia comportamental. Existe a psicologia cognitiva comportamental e comportamental e a psicologia cognitiva. Quer dizer, no caso da psicologia cognitiva, interessa os estudos da mente humana sob a ótica desta forma como o conhecimento chega, como a cognição, ou seja, o conhecimento se organiza na mente, nas dimensões psíquicas, tanto racionais quanto afetivas. Sendo assim, o conceito de cognição social é muito amplo, porque permite que você estude processos mentais e conteúdos mentais, e como isso interfere no seu dia a dia, ou o contrário, como o dia a dia interfere nos processos mentais e nos conteúdos mentais. Quer dizer, o que seriam esses processos mentais? A atenção, a percepção, a imaginação, a inteligência, a aprendizagem, as emoções de um modo geral, as motivações, os desejos, os medos, enfim, os prazeres também, né? As alegrias também, né? Então, de que maneira essa interatividade do ambiente social, do ambiente em geral, esteja ele em que dimensão for, pode interferir nos processos mentais, positivamente ou negativamente. E o contrário, quer dizer, como os processos mentais, esses que a gente enumerou aqui agora a título de exemplo, poderiam interferir no cotidiano, no comportamento das pessoas, nos seus ambientes vários, quais sejam. Sendo assim, essa área de concentração é muito abrangente para captar profissionais de nível superior de qualquer formação. Então, o mestrado em psicologia da Universidade Católica de Petrópolis tem esse diferencial, que é a área de concentração, para até já adiantar, é o único mestrado em psicologia no Brasil com essa área de concentração. Tanto que quando nós encaminhamos o projeto de mestrado em psicologia para a CAPES, pleiteando a aprovação da CAPES para que pudesse o mestrado então vir a acontecer, nós ficamos muito alegres, isso foi em 2011,
que a CAPES, que é dada a ser um órgão bastante rigoroso nos seus pareceres, né, que são muito técnicos, mas na última frase, que era conclusiva, né, do projeto, ela colocou, e eu até decorei, porque ficamos tão contentes com isso, ela até colocou: este mestrado de psicologia da Universidade Católica de Petrópolis fará a diferença para a psicologia do estado do Rio de Janeiro e do Brasil pela área de concentração escolhida. Então isso é muito bonito para quem gosta de pesquisa, estrito senso, né, tá ligado para isso, porque verdadeiramente é o único mestrado com essa área de concentração no Brasil. E, enfim, eu acho que, e reforçando, pessoas formadas em nível superior, de qualquer área, pode ser da área biomédica, pode ser da área de ciências sociais, da área educação, da área de ciências humanas, e aí vamos enumerar cursos, por exemplo. Um profissional formado em Direito poderia fazer um mestrado em Psicologia? Sim. Em Administração de Empresas? Também. Em Medicina? Também. Em Odonto? Também. Engenharia? Também, até pelo viés de ergonomia, por exemplo, que seria um conceito interessante para engenheiros, né, trabalhar a organização do ambiente físico de modo a promover o bem-estar físico e psíquico de pessoas. Então, eu acho que tem bastante... Como é que é interessante, porque primeiro é importante, não sei se a expressão é uma expressão feliz, mas eu gosto muito de desmistificar algumas construções, né? Porque, por exemplo, às vezes na graduação nós estamos diante dos nossos alunos e nós percebemos alguns deles com um perfil de pesquisa, voltados para a questão, sem porque dúvida. tem a questão de empreender um mestrado estricto sensu, né, de pensar numa formação no estricto sensu, passa por essa questão também de competências, né, de você ter, né, o perfil para desenvolver um trabalho. Não que, é claro, há um grau de dificuldade, mas às vezes eu vejo os estudantes assim, mas eu primeiro tenho que fazer uma pós-lato sensu para depois empreender o mestrado, né? Eu gostaria, assim, seria interessante pela sua experiência, inclusive já com essa turma que já está caminhando, que provavelmente alguns já estarão desenvolvendo. Sim, já tivemos defesas de dissertação, teremos outras 2 defesas agora em março da primeira turma. De repente, de contextualizar, né, assim, qual o perfil desse profissional, quer dizer, claro, para a academia, o estricto sensu ele é importante porque tem esse viés da pesquisa e também uma integração, de uma certa forma, embora não seja um mestrado profissional, com áreas de atuação da praxis desses profissionais, né? Essas conexões, por exemplo, da possibilidade de eu ser formado, graduado, não ter a obrigatoriedade de uma pós-lato sensu e poder empreender um mestrado, porque às vezes as pessoas dizem, mas como eu vou fazer um estricto sensu se eu não tive a experiência do lato sensu? Professora Cleia, eu acho muito importante a gente desconstruir, né, algumas histórias assim que estão no inconsciente coletivo. É verdade. Então, do ponto de vista legal, não há nenhuma obrigatoriedade de você primeiro fazer uma pós-graduação lato sensu, portanto um curso de especialização, como a gente também chama, né? Para depois fazer um curso de pós-graduação estrito sensu, no caso mestrado. Então, é uma questão de opção de por onde eu vou caminhar. É lógico que os mestrados ou pós-graduações estrito sensu, aí nesse caso mestrados e doutorados, eles têm um compromisso focado no preparo de pessoas que queiram trabalhar com investigação científica, pesquisa ou com docência, magistério em nível superior. Este é um foco. Mas é lógico que também é possível, nos mestrados, você ter projetos de intervenção, né, que são destinados para pessoas que nem vão trabalhar com pesquisa futuramente, nem vão dar aula em universidade, mas que gostariam de ter uma intervenção, uma ação no seu ambiente, até de trabalho, um pouco mais respaldada cientificamente, com base, sim, no estudo e na pesquisa. Então, nesse caso, pessoas podem buscar o mestrado com esse objetivo também. Pra você ter uma ideia, o nosso primeiro mestrando foi um médico. Ele é um médico. Essas histórias são importantes. Quer dizer, o médico conseguir conduzir, quer dizer, na sua vida, acomodar, né, para empreender um mestrado. Isso também é importante. Ele
nos disse, quando escolheu fazer o mestrado em psicologia, escolheu Petrópolis, a gente sempre costuma, né, na entrevista, de processo seletivo, perguntar os motivos, as motivações pelos quais os candidatos lá estão. E ele disse, bom, eu desejo fazer um mestrado porque eu quero, obviamente, me titular de uma maneira mais direcionada agora em termos de estrito senso. Mais adiante pode ser que eu venha ter interesse na docência, mas o meu interesse primordial é a minha prática clínica de consultório. Aí a gente, bom, mas por que não então vai fazer uma especialização em medicina? Ele disse, não, é o seguinte, eu sou um médico dermatologista e eu trabalho há anos na dermatologia e eu lido com jovens, principalmente, que possuem acne vulgar. A acne, né? E dentro do âmbito médico, clínico médico, eu já fiz várias experiências medicamentosas com as substâncias e mais as recomendações cotidianas de não toque a espinha, não faça alimentação propiciadora de gerar espinhas, isso e tal e tal. E não tenho tido, às vezes, o sucesso que quero. E então comecei a avaliar, deve ter um viés emocional, psicológico nisso, e sem dúvida há, que dificulta a eficácia desse tratamento, a eficiência desse tratamento. Aí quando o mestrado de psicologia da universidade foi aberto, eu sou residente em Petrópolis, falei, nada melhor, reconhecido pela CAPES, né? Um mestrado na minha cidade, não preciso me deslocar, vou ficar aqui mesmo. E a dissertação dele foi belíssima, foi o nosso primeiro mestrando, porque ele utilizou um conceito da psicologia, que é um conceito chamado de dissonância cognitiva, para trabalhar os pacientes dele de acne vulgar. Isto é, pacientes sabem que não podem tocar a espinha, mas tocam a espinha. Ora, então, racionalmente sabem que não podem tocar a espinha. Tudo indica que isso faz mal, mas emocionalmente não conseguem controlar para deixar de tocar. Então, a psicologia aqui foi a ferramenta, se é que se pode chamar assim, através de um conceito, né, para que ele pudesse criar um programa de intervenção com os pacientes para diminuir o toque da espinha. O sucesso da pesquisa dele com os pacientes dele resultou de início numa diminuição de 70% desses toques. Olha, ele está fascinado com esse estudo. E aí são outros tantos em vários vieses que podem ser realizados em várias intervenções. Sim. Como é que fica o candidato? Como é que as nossas inscrições estão abertas até dia... Nossas inscrições estão abertas até o dia 18 de março no site da universidade, né? Só que há um processo importante, porque tem um pré-projeto que deve ser desenvolvido, não é isso? Sim. Tem uma bibliografia para se preparar para uma prova. Sim, são etapas, né? Então, há uma bibliografia com textos, livros recomendados para que se faça leitura. Quer dizer, nós ainda temos quase praticamente um mês, né, para as inscrições fecharem, um pouquinho menos só. O candidato tem que apresentar um pré-projeto de dissertação, quer dizer, um projeto inicial apenas, cujo roteiro está no site, no edital do mestrado. Ele tem que preparar um currículo vitae, que também o roteiro está no site, contido no edital, né, nos elementos que contemplam o edital. E ele precisa também participar de uma prova escrita, que vai ser baseado nessa bibliografia. Essa prova é uma prova sem consulta, questão dissertativa. Eliminatória. E ele vai ter uma prova de língua estrangeira e uma entrevista com os representantes da comissão de seleção do mestrado. São quantas vagas, professora Cleia? Nós temos 24 vagas abertas enfim, temos uma expectativa de que as pessoas possam vir a se interessar, nos ajudar também na divulgação, porque esses mestrados eles vão ganhando nitidez no ambiente acadêmico gradativamente, quer dizer, Petrópolis inaugurou essa hipótese recente na UCP e a gente convida as pessoas que possam acessar o nosso site, né, www.cp.br, e lá procurar mestrado em psicologia e ler acerca do edital.
Professora Cleia, seria interessante, assim, se alguém estiver assim, muito motivado, né, em empreender um mestrado, se sente um pouco inseguro, assim, querendo saber como, eu rascunhei o meu pré-projeto e aí eu gostaria de repente, alguém pudesse me dar uma orientação. Sim. Os professores do mestrado estão disponíveis? Sim, nós fazemos exatamente isso e temos muito prazer em fazer isso. Isso tem gerado um acolhimento e uma segurança do candidato e já de pronto um desenho, um perfil, né? Grande parte já dos nossos estudantes das turmas que já estão funcionando desde 2012 são pessoas vindas do Rio, de Juiz de Fora, de Teresópolis, entendeu? E Petrópolis também temos pessoas, candidatos que vieram daqui. Mas então, nós fazemos uma entrevista prévia se a pessoa desejar. Quer dizer, ela pode nos enviar um e-mail através do psicologia.mestrado@ucp.br, está no site. psicologia.mestrado@ucp.br. Isto. Ou fazer uma ligação para a nossa secretária do mestrado, 2244-4045, e agendar uma entrevista com um de nós, ou com o nosso coordenador, que é o professor Dr. Helmut Krieger. Ele tem muito prazer em conhecer as pessoas interessadas, é uma pessoa apaixonada pela psicologia, é um professor queridíssimo da universidade e, sem dúvida, é um representante na psicologia brasileira e do estado do Rio pela longa experiência em pós-graduação estricto sensu que o professor Helmut possui. Então isso agrega um valor ao mestrado de psicologia. A escuta ativa dele, né, do recepcionário, fazer essa mediação, de auxiliar inclusive numa contextualização possível para se empreender o projeto, não é isso, professora? Sem dúvida, sem dúvida. Então, não fiquem com alguma insegurança que possa impedir a tentativa da inscrição. Pode marcar conosco e a gente está lá recebendo os candidatos antes do processo seletivo para conhecê-los e auxiliá-los no direcionamento também da elaboração do material necessário para seleção. Então tá. Então as inscrições, só confirmando, as inscrições vão até o dia 18 de março. 18 de março, mas é muito importante, há toda uma preparação, né? Tem que preencher uma ficha no próprio site, é uma inscrição virtual. Depois que você preencher a sua inscrição e quiser fazer esse agendamento para começar a desenvolver o seu projeto com calma e elaborar, né, a contextualização da sua praxis dentro da proposta do mestrado, a professora Cleia, a equipe, todos os professores, os docentes do mestrado estão disponíveis. Os telefones de contato, e-mail também no site www.cp.br. Professora Cleia, sucesso, né? Mais uma vez, né, para abrir mais uma turma de mestrado em psicologia, fazendo história na cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade bastante boa para a cidade, para o meio acadêmico do Estado de Janeiro, ter um mestrado aqui na Serra. Muitos estudantes ou mestrandos que agora já estão conosco, eles falam que bom que é aqui. Nós temos até 2 pessoas que já se mudaram para Petrópolis, encantadas com a cidade, e já ao fazer o mestrado acabaram preferindo não vir morar em Petrópolis. Transformando vidas, né? Não, exatamente. Então é muito bom essa oportunidade. E nós deixamos aqui um convite para profissionais de nível superior de qualquer área do conhecimento que desejam fazer o mestrado em psicologia, que nos procurem ou acessem o site. Teremos muito prazer em recebê-los. Obrigada, professora Cleia. Muito obrigada, Kátia. Nós vamos para um pequeno intervalo.